pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos. Quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, e aí quando está perto de conseguir, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras, que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá. Senão a gente está aqui para evoluir. E evoluir através dos nossos talentos. Se você não faz isso, você nem cumpre a função que a vida te dá. E se você se perdeu no meio do caminho, tem uma hora que você vai resgatar essa criança e lá já existiu o teu talento essencial. A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado. Né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez. Que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei, né? Senão a gente, por exemplo, eu seria uma criminosa se um dia eu pensasse, tipo assim, eu queria acabar com aquela pessoa. Você, no momento de raiva, pode ter um pensamento desse tipo em relação a alguém, mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral, mas nós somos mais do que um pensamento, nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Seguinte, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Então a gente tem que agir com a intenção certa, porque a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Muitos hoje... É um índice muito grande da síndrome do impostor. É como se as pessoas não acreditassem no seu potencial de fato. É interessante que isso vai dando alguns tipos de comportamento. Por exemplo, no trabalho, a pessoa que tem síndrome do impostor, ela pode ser aquela pessoa que ela trabalha muito mais horas do que deve, precisa, para poder mostrar que ele é muito bom. Então, assim, ele consegue fazer o trabalho, mas ele fica mais tempo como se tivesse que mostrar para as pessoas não descobrirem que ele não é aquilo tudo. Então, literalmente, é uma grande insegurança e uma incapacidade da pessoa se ver, tanto como profissional quanto parceiro. Quer dizer, existe essa questão da pessoa só se ver pelo lado negativo. Em geral, são pessoas muito competentes. E é uma espécie de autossabotagem, né? Exatamente. Porque, assim, é claro que ninguém começa no topo. Óbvio, né? Alguém um dia te deu uma oportunidade, você não nasce sabendo. Mas o mais importante é que a gente vai pegando o serviço, vai aprimorando e vai tendo que ter essa assertividade de aprender com os melhores. Eu costumo dizer que eu quero estar rodeada de pessoas que saibam mais que eu.
porque eu quero aprender, eu quero crescer também. Então, é importante, assim, a vida tem que ser boa e generosa para todos que estão ao redor e para a gente também. Então, assim, eu não tenho o menor problema de falar o que eu acho, de colocar, porque todas as vezes que eu dou uma dica ou faço uma observação, não é nada nunca pessoal, é para o ganho coletivo. Porque isso pode ser, ou essa pessoa teve uma educação que super valorizou seus defeitos, ou essa pessoa tem uma personalidade mais dependente, essa pessoa tem uma dificuldade de enfrentamento, né? Ou então tem níveis de ansiedade muito elevados, que é o medo de enfrentar, seja como for, tá jogando contra. São pessoas que estão dando tiro no pé. E, em geral, quem tem síndrome do impostor são pessoas muito capacitadas, mas elas não sabem como pegar essa capacidade e exercer. É como se tivesse que pegar a sua roupa e lhe caber. Né? Eu digo que a gente tem vários personagens, mas todos têm que ser muito confortáveis. Eu sempre digo que um sábio sabe a potência do tempo, porque tem coisas que levam tempo para acontecer. A maioria, eu diria que as coisas boas levam tempo, as coisas ruins são rápidas, né? Então, assim, não existe essa coisa imediata. O mundo acaba para quem acaba, né? A verdade é essa. O que não pode ocorrer é a gente transformar a nossa vida, que é curta, em algo pequeno ou medíocre. Isso não tem a ver. Então, sabedoria, eu diria que é você ter a capacidade de entender o seu papel, o papel do ser humano no universo. E qual o papel do ser humano no universo? É agregar à sua vivência valores, virtudes. Que é virtude? É você praticar os valores. E sabedoria. A sabedoria que vai me dar o entendimento do meu tempo, das coisas que precisam amadurecer, daquilo que eu não posso fazer hoje, o que eu planto para colher amanhã. Então, a sabedoria vem com o tempo.